Boa parte das pessoas se enxergam não só pelo que elas são, mas pelo que elas têm. No momento que eu tenho essa sensação de que os meus bens materiais, eles estão se perdendo, é como se eu tivesse um encolhimento do eu. Isso vai fazendo com que a pessoa perca a visão do quão importante ela é. E sempre que elas perdem algo que elas têm, é como se elas sentissem a dor de estar perdendo parte da personalidade. E isso aumenta a necessidade da pessoa de querer restaurar esta imagem de si mesmo, comprando coisa. A emoção não existe um interruptor de liga e desliga. Uma coisa que nada tem a ver com dinheiro pode impactar no dinheiro. Quem tá triste fica muito impaciente, muito focado no presente. Ai, mas nós temos que viver o presente. É óbvio, mas o teu presente não pode sacrificar o teu futuro. Só que tu pode te proteger desta construção de quando eu tô triste eu gasto mais. Se você já me acompanha aqui no podcast, provavelmente você já viu eu falar sobre essa relação entre estar se sentindo mal, triste, e comprar, né? E esse ciclo vicioso que faz com que eu não me sinto bem, eu compro para me sentir melhor, aí eu me sinto pior porque eu me arrependo do que eu deveria ter, do que eu fiz, e aí esse arrependimento faz com que a pessoa compre de novo, afinal de contas a compra é utilizada como um meio para gerar um equilíbrio emocional, né? Então é como se a função da compra estivesse realmente vinculada ao aspecto de gerar essa sensação positiva, e aí esse ciclo se retroalimenta para sempre, né? Eu tô me sentindo mal, tô triste, eu vou lá, eu compro, me arrependo, arrependimento é um sentimento ruim, e aí eu volto a comprar. Então, isso é uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes em termos de consumo. Só que, como eu sempre menciono, né, o comportamento financeiro é algo extremamente complexo e não é uma única variável que vai justificar o fato de que todas as pessoas tristes compram para a regulação emocional. Podem haver outros fatores que também fazem com que as pessoas que estejam nesta condição de tristeza, elas também acabem comprando mais. Que fatores são esses? Que fatores fazem com que, quando nós estamos tristes, nós tenhamos uma tendência de gastar mais, né? E isso, obviamente, gera um arrependimento. Quais são esses fatores? É exatamente sobre isso que nós vamos falar no nosso episódio número 139 do podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números. Nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça e sexta temos aqui um novo episódio para falar sobre finanças comportamentais, ciência, de uma forma simples e aplicável na sua vida. E hoje, como eu já disse, sem mais delongas, o nosso episódio é sobre esses aspectos relacionados à tristeza. E para começar, eu quero discutir um tema que ele foi desenvolvido em 1890 por William James. Quem foi William James, né? Para quem não conhece, ele foi o grande pai da psicologia. É atribuído a ele, inclusive, a primeira faculdade de psicologia dos Estados Unidos. Então, ele é um cara que teve, né, uma representatividade muito grande neste meio. E dentre as inúmeras contribuições dele, uma grande discussão é sobre o self, ou seja, sobre o eu, né? O que ele queria era entender o que é eu, o que sinaliza, né? O que representa o que nós somos, o que você é, o que eu sou. Então, quando eu olho para mim, né, eu pensar assim, quem sou eu, né? Então, a busca pelo conhecimento do self, que é o eu, foi uma coisa que William James ele se dedicou muito. E essa é uma teoria que até hoje é muito discutida e que, inclusive, nos artigos eles dizem assim, né, que tu buscar entender a teoria do self é como tu tá, sei lá, em algum movimento de que todos os dias tu faz um pouco e tu ainda assim nunca dá conta de abarcar tudo que tá saindo na literatura. Então, é uma frente, né, de pesquisa que tem muita pesquisa, mas assim, absurdamente pesquisado. E aí tem várias vertentes, várias críticas, enfim. Eu não quero entrar aqui nessa minúcia para entender a teoria do self. Eu vou pegar um ponto específico que é discutido por William James lá em 1890 já,
que isso vai servir de base para que a gente possa discutir o que a gente vai discutir aqui. Então, vamos partir da concepção dele, tá? Entendendo que a concepção dele já foi criticada, reavaliada, estudada, reestudada, e que existem todas essas fragmentações de análise em cima dessa teoria. Só que nós vamos lá para o pai, como se nós estivéssemos indo para o Kahneman, nós estamos indo para o pai da psicologia, e entendendo a visão dele, porque eu quero pegar a partir da visão dele um fragmento para discutir um dos motivos pelos quais, quando nós estamos tristes, nós gastamos mais. Então vamos lá. E um outro ponto importante, como em tudo, né, na ciência. Jéssica, então todo mundo que tá triste vai saindo gastando mais? É óbvio que não, né? Sempre quando nós trazemos esse tipo de discussão, nós entendemos que existe ali uma tendência comportamental, mas isso não significa, né, que todas as pessoas elas agem exatamente daquela mesma forma. Então essa distinção é importante dizer. E um outro ponto interessante é que tu pode pensar assim, eu não gasto, né? Eu não tenho compulsão, eu não tenho... Então, não faz sentido eu escutar esse podcast. Pelo contrário, aquelas pessoas que também têm um bom nível de consciência de consumo, quanto mais se apropriam desses conhecimentos, melhor elas se tornam, né? E também melhor a capacidade de discernir o que serve e o que não serve. Então, mesmo que tu não seja uma pessoa compulsiva, mesmo que tu não pense assim, nossa, mas realmente quando eu tô triste eu gasto, mesmo que tu não seja essa pessoa, tu vai se beneficiar do que nós vamos discutir aqui, até porque o que nós vamos discutir aqui propicia autoconhecimento. E aí, partindo da teoria do William James, o que ele diz, né? Ele desenvolveu, então, a teoria do self, em que ele diz que o eu, né, o si mesmo, digamos assim, o self, ele não é uma composição apenas, né, daquilo que nós temos em termos de corpo e de mente, né, de intelecto, de capacidade cognitiva, de poderes psíquicos, digamos assim. Que nós não somos só corpo e poder psíquico, que na realidade o eu, ele é composto por tudo, inclusive pelos nossos bens materiais. Então ele diz que as nossas roupas, a nossa casa, a nossa conta bancária, tudo isso faz parte do eu, né? Então o que eu sou faz parte do eu mesmo. Peraí. Não é o que eu sou. Para além do que eu sou, o que eu tenho também faz parte do eu, né? E aí ele mostra esse conceito do eu material, mostrando que existe ali também uma perspectiva do eu material, né? E que a perca, né, de alguns bens materiais, sei lá, eu vou perder a minha casa, eu vou perder o meu carro, eu vou ter uma pior condição do que eu tinha antes, que isso de certa forma gera como se fosse um papel assim de resultar num encolhimento do eu, sabe? É mais ou menos essas as palavras que ele fala, assim. No momento que eu tenho essa sensação de que os meus bens materiais, eles estão se perdendo, é como se eu tivesse um encolhimento do eu. É como se eu tivesse um encolhimento da personalidade. E isso vai fazendo com que a pessoa perca a visão do quão importante ela é. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as pessoas, boa parte das pessoas, se enxergam não só pelo que elas são, mas pelo que elas têm. E sempre que elas perdem algo que elas têm, é como se elas sentissem a dor de estar perdendo parte da personalidade. É como se elas estivessem perdendo uma parte do que para elas significa sucesso, significa o que elas são, né? Então isso gera sofrimento. Então é como se realmente existisse um eu material. E quando nós estamos tristes, e aí é a hipótese do estudo, e aí a gente já vai discorrer se isso faz sentido ou não faz sentido. Quando nós estamos tristes, potencializa-se a ideia do eu, né? Potencializa-se essa ideia de foco no eu. Então, se eu tô triste, eu vou focar mais em mim e ter uma menor sensibilidade com o externo. E aí eu quero que tu pegue e pense, né? Como que tu te sente quando tu tá triste? Eu não sei, mas quando eu paro pra pensar assim, como que eu me sinto quando eu tô triste? Eu acho que parece que a vida fica preto em branco.
Sabe quando tu olha pra vida e nada tem graça? Tu vai comer uma comida que tu gosta, aquilo não tem graça. Tu vai viver um momento que seria bem legal e aquilo perde a graça. Tu vai ter uma possibilidade de crescimento, aquilo parece só mais uma ilusão. Tu vai. Qualquer coisa. Parece que quando a gente tá triste, o mundo tá no preto e branco. E essa sensação, né, de o mundo tá no preto e branco, é como se ela fosse um impulso para que nós olhássemos muito mais para o eu e perdêssemos a sensibilidade de olhar para fora. Então, mas é que eu tô triste, aí alguém vem e te diz assim, tá, mas e se nós fazermos isso, isso e aquilo e seguir por esse caminho, será que não tem solução? Não, mas é porque comigo, é porque tu não entende, porque tu não tá no meu lugar. Então, tu entende que esse foco no eu, ele é potencializado. É como se tu olhasse e dissesse assim, tá tudo contra mim, né? E potencializasse esse sentimento de está tudo contra mim. E aí o que eles sugerem nesse artigo em específico, é um artigo que foi publicado numa grande revista de psicologia mundial, né, obviamente, como sempre eu deixo aqui na descrição, é como se essa sensação e esse foco no eu, ele despertasse um desejo de reestruturar o eu, mas reestruturar este eu material. E isso fosse um estímulo para que houvesse um aumento de consumo a partir disso. Então, a hipótese do artigo parte da discussão da teoria do William James, né? Falei William James, falei Williams, é William James. Juntei o J com o M e virou essa bagunça. William James. Ele parte dessa discussão da teoria do William James justamente para levantar essa hipótese. Será que um dos motivos pelos quais nós tendemos a consumir mais quando estamos tristes é motivado por este maior, né, ou por esta maior motivação voltada para o eu, para esse foco no eu? Será que esse foco no eu, ele realmente impulsiona uma maior compra quando se está triste? Ou seja, seria, né, tô triste, tem mais foco no eu, e aí sim eu gasto mais. Saindo, como eu disse no início, do fator de regulação emocional, né? Então eu tô olhando para um outro fator que poderia estar trazendo a mesma repercussão, que é gastar mais quando se está triste. Então eles partem desta hipótese neste artigo, e aí para isso eles fazem o seguinte desenho experimental. As pessoas vão até o laboratório e aí elas recebem $10 para participar da pesquisa. Elas ficam dentro de uma cabine, quando se fosse, né, tu chega num lugar lá para fazer um experimento e tu fica dentro de uma cabine. Dentro dessa cabine, a tua primeira atividade é a indução da emoção. Como é que eles induzem a emoção? E isso é bem legal. Inclusive, eu fiz isso no evento presencial aqui. E é interessante perceber como nós somos sensíveis, né? Para contextualizar, o que eu fiz? O evento presencial, para quem não acompanhou ou não sabe do que se trata, essas coisas mais do dia a dia, acaba que... Não sei se eu cheguei a comentar aqui no podcast, mas no final da primeira turma da formação, nós tivemos um encontro presencial. Teremos também para a segunda turma da formação, né? E o que acontece é que eles fizeram, né, um experimento. Eu montei um experimento para a turma presencial que estava aqui. Como que foi o experimento? Eles não sabiam que estavam sendo experimentados, entre aspas, e aí eu comecei a aula, dei aula e tal, e depois eu entrei nessa questão de autoconhecimento, de impactos de fatores externos que por vezes a gente não entende, e disse, olha, a gente vai fazer um exercício, né? E aí eu disparei uma folha explicando como que eles deveriam olhar aquele vídeo que seria posto logo após. Então, para um grupo eu disse assim, olha, deixa a tua emoção desandar, sente o que tiver que sentir, não tranca a emoção, se entrega para o momento. Para um outro grupo eu coloquei assim, olha, entenda que isso é um experimento, entenda que
nesse contexto ali já está sendo feito o que precisa ser feito, já está dando direcionamento que precisa ser dado, então faz um registro do pensamento, que é uma técnica que a gente discute muito na formação, que é uma técnica da TCC, né, para ajudar na regulação emocional. Então, coloquei ali tudo e dei essas 2 folhas, né, para um lado do público eu dei uma folha, para um outro lado do público eu dei uma outra folha. E aí, o que aconteceu? Coloquei um vídeo, né? Que vídeos são esses? Foram 2 vídeos, um de um acidente de carro e um outro de um acidente de uma menininha que cai de bicicleta, com áudio que eu construí com base em IA. Então, peguei o texto e pedi para uma IA, de forma emocional, falar, né? Narrar aquele texto. E hoje em dia é interessante, assim, essas coisas, elas fazem parecer real, assim, tu entrava, né, porque vinha o vídeo, mais o áudio, uma coisa bem envolvente. E aí coloquei, várias pessoas choraram assistindo o vídeo. E principalmente o grupo que tava com o papel se entregue. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos uma vulnerabilidade muito grande a nos envolver e nos emocionar com as coisas, e essa emoção repercutir o nosso processo de tomada de decisão, mesmo que nós não percebamos. Então, uma coisa que acontece na tua vida, por exemplo, esse experimento que eu fiz ali, as pessoas que eu disse se entreguem, se tivessem que logo após passar por um processo de decisão de alguma coisa, inevitavelmente ter vivido aquele experimento, ter se exposto emocionalmente àquilo, inevitavelmente isso ia alterar o processo de tomada de decisão delas. E foi exatamente esse tipo de manipulação que eles fizeram nesse estudo. Para um grupo, né, eram 33 pessoas, mas para um grupo dessas pessoas, eles fizeram essas pessoas se envolverem emocionalmente com um vídeo. Era um vídeo de 4 minutos e era um vídeo da morte de um mentor de um garoto. Então eles contam ali, né, como que foi, que aquela pessoa, ela estava conduzindo aquele garoto e aquele garoto ficou sem um mentor, enfim, eles fazem todo um contexto da história e apresentam esse resultado. E aí eles induziram a tristeza. O que eu quero dizer com isso? Tanto com o exemplo do vídeo, quanto do artigo, quanto do exemplo que eu fiz aqui dentro da formação. Nós somos suscetíveis a nos emocionar com coisas que não têm muitas vezes a ver com a nossa própria vida. E se nós não estivermos atentos com isso, isso manipula a nossa tomada de decisão mais do que nós possamos perceber. A emoção não existe um interruptor de liga e desliga. Uma coisa que nada tem a ver com dinheiro pode impactar no dinheiro. E aí é isso que esse estudo prova também, porque ele induz a emoção, depois ele pede para as pessoas descreverem como que estavam se sentindo. Um grupo que não era o grupo que foi induzido à tristeza tinha que escrever coisas do seu dia a dia banal, e o outro grupo tinha que escrever sobre como que estava se sentindo. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram esse texto e leram quantas vezes as pessoas elas colocaram a palavra eu, mim, para mim, eu mesmo, meu, né? Não sei se eu já tinha falado eu, meu. Eu, mim, meu, eu mesmo. E aí fizeram contagem. Quantas vezes essas palavras apareciam dentro do texto redigido por essas pessoas? Porque quanto maior o número dessas palavras apresentadas no texto, né, maior o indício de que aquela pessoa estava centrada nela mesma. Lembra da hipótese do artigo? O quanto eu estou centrado em mim mesmo, o quanto eu estou naquela coisa do meu Deus, eu estou em sofrimento e o mundo me odeia. Então eles fizeram essa manipulação experimental para fazer essa detecção. Isso depois de ter passado pela visualização do vídeo. O grupo que passou pela visualização do vídeo triste tinha que escrever sobre como que estava se sentindo. O grupo que passou pela visualização de um outro vídeo neutro, que eram corais, assim, coisas aleatórias, eles tinham que escrever sobre coisas do seu dia a dia. Mas os dois, né, estavam ali predispostos a escrever eu, meu, mim, pra mim,
e coisas que dessem esse indício de que eles estavam mais centrados neles. Depois disso, a coisa vai ficando complexa para ver como que fazer estudos exige diversas intervenções. E esse, inclusive, é uma amostra bem pequena, assim, né? 33 pessoas, mas é uma revista extremamente robusta. Então, tem seus pós, né? Tem seus pró e contras, digamos assim. E aí, o que eles fizeram? Decisão de compra. Depois dessas duas coisas, que era a indução do humor e depois de fazer esse movimento de escrever, tinha uma indução de compra, que era dada uma garrafa, como se fosse uma garrafa assim, e dito, olha, tu tem até $10 para pagar por esta garrafa. Ela custa de 0 a 10. 10 era exatamente o quanto eles tinham ganho para participar do experimento. E tu pode pagar de 50 e 50 centavos de intervalo. Então, tu pode pagar 50, 0, 50, R$1, R$1,50, 2, R$2,50, 3, R$3,50 e assim sucessivamente nesse intervalo até 10. Tu quer comprar essa garrafa? E quanto tu pagaria? Então, essa foi o desenho experimental. Parte da indução da tristeza, via vídeo, depois escreve sobre como está se sentindo e depois tem a decisão de compra. Qual será que foi a diferença na hora de decidir comprar? A diferença foi a seguinte: o grupo de pessoas que foram, né, induzidos à tristeza, ficou com uma disposição de pagar pela garrafa R$2,11. O grupo neutro, que não passou aí, né, pela experiência de ver um vídeo triste e se frustrar com isso, deu um valor, né, digamos assim, um aporte não, mas deu um lance de 0,56 em média. Então, olha só, o triste 2,11, o neutro 0,56. Significa que o simples fato de terem visto um vídeo que os deixou triste fez com que eles tivessem uma maior predisposição a pagar mais pela mesma garrafa. Não era um outro produto, era a mesma garrafa. E eles ficavam mais predispostos a arcar e pagar com essa garrafa. E aí o estudo olha para isso e diz assim, ok, mas o que justifica isso, né? E aí que entra a questão do foco no eu. Porque a hipótese deles era justamente essa, tristeza mais foco no eu induz um desejo de ampliar a percepção de si mesmo. Por quê? Porque se eu estou triste, eu tenho uma sensação de desvalorização do eu. É como se eu olhasse para mim e olhasse para o mundo tá cinza e eu também não tô valendo nada. Sabe? Essa sensação do tipo, nada vai dar certo na minha vida, não funciona, não faço nada direito. Isso são coisas bem naturais, né? De quem está se sentindo triste, porque quem está se sentindo triste, por vezes, não consegue ter uma motivação efetiva para as coisas, assim. Fica mais apático mesmo, isso é uma das consequências. Apatia, né? Então, é natural que exista uma desvalorização do eu. E como eu já disse aqui em outros episódios, nós somos temos uma dificuldade muito grande dessa desvalorização do eu. É como se nós tivéssemos sempre o desejo de proteger a nossa autoimagem. E quando eu tô triste, é como se a minha autoimagem, em algum aspecto, ela estivesse sendo quebrada. Porque eu tô triste, eu já não sou mais a mesma pessoa, eu já não tenho mais a mesma dinâmica, eu já não faço mais as mesmas coisas. Então, sabe? Quebra a autoimagem. E aí, o que o estudo tem da hipótese é justamente isso. Se eu tô triste e eu tenho uma visão muito centrada no eu, e eu tenho esta sensação de desvalorização, eu vou buscar um desejo maior de gastar, porque este ato de gastar vai aumentar a valorização dos meus bens, que podem, porventura, aumentar a valorização do meu eu, já que nós aí ligamos isso à teoria do William James, que falava que existe o eu material. Se eu consigo nutrir este eu material, eu minimizo o sofrimento, eu minimizo a percepção de desvalorização do eu. Então, é como se na balança
a tristeza fizesse cair a percepção de si mesmo, se achando pior, né? Ou seja, ferindo a autoimagem, e a compra ampliasse esse eu material, ampliasse essa valorização do eu material, e isso gerasse um efeito menor na tristeza, como se a compra ela fosse um amortecedor da tristeza via a ampliação dessa percepção do eu material, que somado ao eu do que eu sou de carne, do que eu sou de intrapsíquico, eu me protegeria de ferir a minha autoimagem. É meio doido, né? No sentido de que a gente fica escutando e fica dizendo assim, não é possível, que ladainha. E para que tu veja, assim, né, o quanto, se nós não temos consciência dessas coisas, o quanto nós ficamos ainda mais suscetíveis, porque isso não tá num script que tu vai na escola e diz assim, cuidado, quando tu tá triste, cuidado, tu tende a ser mais inconsequente com teu dinheiro. Ninguém nos diz isso. Aí eu venho e digo, em outros podcasts que eu já digo, cuidado, tu vai buscar regular essa tua emoção. Aí agora venho e digo outra coisa não contrária, outra coisa que se soma a esse desafio. Cuidado, o fato de tu estar triste faz com que tu esteja, em certa medida, danificando a tua autoimagem. Para proteger a sua autoimagem, você vai querer comprar. Olha que louco! E aí nós trazemos estudos que nos provam isso, né? E aí eles foram testar isso, para que eles fossem além, né, desse entendimento de que, ok, triste oferece 2,11 para a garrafa e neutro 0,56. Mas o quanto esse foco no eu, porque para que eu tenha esse dano na minha autoimagem, eu tenho que ter um foco mais centrado no eu. Se é uma pessoa que não tem um foco tão centrado em si, será que ela corre menos risco de quando está triste comprar? E a resposta é sim. Foi isso que eles conseguiram mostrar. Eles pegaram, né, e dividiram a partir dessas pessoas que fizeram essa sinalização do eu, mim, dentro da parte escrita. E aí elas testaram, né, tanto com mediação quanto com moderação, não vou entrar aqui nos aspectos deles. E eles conseguiram comprovar que as pessoas que estavam no grupo neutro, as duas, elas tinham mais ou menos tanto as que tinham foco em si mesmo, quanto as que não tinham foco em si mesmo, tinham o mesmo nível de consumo, mais ou menos. Então é como se quem está numa emoção neutra, independente de ter um foco em si mesmo ou não ter um foco em si mesmo, não vai correr tanto risco de meter os pés pelas mãos no consumo. Vão mais ou menos comprar a mesma coisa, não tem diferença estatística desses grupos. Por outro lado, quem está numa condição de tristeza e tem um alto foco em si mesmo, esse é o que tem maior risco de apresentar comportamento de compra. Então, por vezes, pode ser que você tenha escutado eu falar que compra compulsiva tem uma maior tendência das pessoas tristes buscarem regulação emocional e ter um maior risco de compra compulsiva. E aí pode ser que tu tenha olhado para aquilo e pensado, mas eu não tenho. E eu sou triste. Talvez o que te proteja é que tu não tenha um foco tão centrado em si mesmo. Então, e aí eu não tô dizendo que um foco centrado em si mesmo é errado, tá? Eu só tô sinalizando que as pessoas que têm esse foco muito grande nelas mesmas e que por vezes perdem a visão periférica de mundo, onde eu tô inserido, que mundo é, com as pessoas que eu me relaciono, que estas pessoas que acabam só olhando pro seu umbigo, elas são mais vulneráveis à tristeza e como não mais vulneráveis à tristeza, mais vulneráveis de quando estão tristes, comprar. Esse foi o resultado desse artigo, né? Em resumo,
eles sinalizam que isso comprova, né, que existe realmente um self material, como diria William James lá em 1890. Porque se eu tenho tristeza e eu tenho como se eu ferisse o meu auto-valor, a minha autoimagem, isso aumenta a necessidade da pessoa de querer restaurar esta imagem de si mesmo. Como que ela restaura essa identidade dela mesma, essa imagem dela mesma? Comprando coisa. Porque daí eu renasço, né? É como se eu restaurasse a minha parte do meu eu material. E isso servisse de atenuante para esta sensação de que o meu valor estava sendo perdido. Então, o artigo, ele traz e ele discute exatamente esse ponto, que o William James, ele constituiu a teoria, mas não fez nada que comprovasse a teoria. E aí eles mostram, a partir desse artigo, que sim, que a teoria do William James, ela poderia, sim, ser validada, já que, quando incorporada à percepção de si mesmo, a pessoa triste, ela acaba gastando mais. Para a pessoa que não tem essa visão muito forte de si mesma, no sentido de que não tem um baixo foco de si mesmo, ela não tem o que restaurar, entende? Porque ela não dá tanta importância assim, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu, olha para mim, olha para o meu umbigo. Essa pessoa não tem isso. Então essa pessoa ela liga menos. Tanto ela liga menos porque ela tem, quanto porque as outras pessoas vão achar. Uma pessoa mais... Eu não sei se eu posso dizer que seria uma pessoa mais bem resolvida, mas é uma pessoa que não dá bola para essas coisas. E aí, mesmo triste, ela não tem o que restaurar, porque ela não feriu o alto valor dela. Porque ela não tem essa visão tão centrada nela mesma. Ela, daqui a pouco, tem uma regulação emocional melhor, porque ela entende que essas coisas fazem parte da vida. E aí ela consegue não buscar esta restauração via bens materiais. O que nós podemos tirar isso? O que nós podemos tirar de ensinamento prático disso, né? Primeiro a gente pensar assim, será que eu tenho uma percepção muito voltada para mim? E aí não tô falando de conceito de egoísmo, sabe? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa bem egoísta. Eu já falei isso várias vezes aqui, né? Eu sou uma pessoa bem egoísta. Em que sentido? O que é valoroso para mim, o que é importante para mim, é importante para mim. E se alguém disser assim, mas abre mão disso aí que é importante para ti para me ajudar nisso aqui, eu digo, não abro. Jéssica, eu preciso muito que tu faça não sei o que, mas para isso tu vai precisar não estudar mais. Não, para mim é inegociável. Jéssica, eu quero que tu dê aula e essas aulas precisam ser todas as noites. Não, meu sono é inegociável, não vou dar aula todas as noites. Tipo, isso é um egoísmo, mas isso não significa ser completamente centrado em si, no sentido de que esse centrado em si, ele tem muito essa relação de que desse eu que necessita de afagos às vezes, sabe? Esse eu que meio egocêntrico até. É isso, eu acho que essa palavra ela sintetiza muito. É esse egocentrismo. Até o título do artigo diz: indivíduos tristes e egocêntricos. Então é exatamente essa palavra que resume. Até agora não tinha dito a palavra que resume tudo. É esse egocentrismo. Quem tem um egocentrismo elevado, que tem a ver com essa coisa do ego, vai ter maior risco de quando tá triste querer comprar. Quem tem baixo egocentrismo vai olhar para aquilo e dizer assim, isso não me representa. O fato de eu estar triste, não tenho nada para restaurar do ponto de vista material, porque comprar as coisas materiais não me representa. Então acho que o que nos deixa de ensinamento prático, esse artigo pontual, essa reflexão, será que eu sou uma pessoa egocêntrica?
Será que eu sou uma pessoa centrada em mim exacerbadamente? E isso pode estar fazendo eu comprar coisas materiais para além do que eu preciso, não só quando eu tô triste, mas também, às vezes, comprar mais coisas do que efetivamente são necessárias, só para ficar bajulando o meu eu material? Só que neste bajular o meu eu material, eu estou danificando a minha segurança e a minha liberdade financeira? Será que vale a pena danificar a minha segurança financeira, a minha liberdade financeira por egocentrismo? Por bajular o meu eu material? Acho que essa é a grande reflexão que fica desse artigo. É nós pararmos e pensarmos sobre este ponto de vista, né? E esse mesmo grupo de autores, ele fez um outro estudo um pouco mais amplo, né, do que 33 pessoas, ainda nessa busca de encontrar variáveis que justificam o fato das pessoas tristes gastarem mais. Tristes. Vem o meu sotaque muito forte de interior do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, sou do interior do Rio Grande do Sul, fui criado no meio dos cavalos. Aí volta e meia, eu brinco que eu não sou só uma professora de finanças comportamentais, mas eu também sou professora de dialetos. E aí eu falo um triste. Mas esse outro estudo, eles também era do mesmo grupo de pesquisa, também o mesmo tipo de interferência, não, né? De intervenção na hora de fazer o procedimento experimental. E eles estavam querendo buscar outras variáveis para além do egocentrismo que estivessem justificando o fato de que pessoas tristes gastam mais. Sendo que isso já está meio unânime na literatura, tá? Pessoa triste vai ter uma maior tendência a buscar gastar mais. Por egocentrismo, por regulação emocional, e aí aqui eles testam uma outra hipótese. Por uma visão de curto prazo muito forte, nesse segundo estudo. Por um imediatismo muito forte. Porque eles dizem o seguinte, que quem tá triste fica muito impaciente, muito focado no presente. Por quê? Eu tô triste, mas por que eu tô triste? Aí tu começa a olhar a coisa e diz assim, tá, eu preciso resolver essa tristeza de alguma forma. Preciso voltar pra homeostase. A homeostase tem que estar em equilíbrio. Então, o que eu faço agora, hoje? Então, é como se, segundo o artigo, a miséria gerasse uma miopia, né? No sentido assim, a miséria emocional gerasse essa miopia, né? E aí ativa esses objetivos mais implícitos de recompensa imediata, tornando a pessoa muito mais míope para o futuro e muito mais focada no presente. E eles quiseram testar isso. Será que isso é verdade? Será que as pessoas elas tendem a ser mais focadas no presente quando elas estão tristes? E aí eles foram para o experimento. O experimento da manipulação muito parecida com o experimento do outro estudo. Eles pegaram 202 participantes e fizeram a mesma dinâmica de apresentar um vídeo, só que aqui eles adicionaram para ver se nojo tinha alguma influência. Então, além de tristeza, eles queriam avaliar se nojo também seria uma emoção que desencadeasse maior probabilidade de consumo. E aí eles fizeram, então, mostrando um vídeo neutro, de Recife de Corais, um outro vídeo da morte do mentor do menino, igual ao vídeo do artigo anterior, e um terceiro sobre nojo, banheiro sujo. Achei que, né, pegaram pesado, eu ia ficar com nojo mesmo. Mas aí eles separaram em 3 grupos e para cada grupo mostrou um tipo de vídeo para ver como que isso ia funcionar. Aí depois de mostrar os vídeos, né, e induzir a emoção, eles tinham que fazer 27 rodadas de escolha entre um benefício no presente menor ou abrir mão do benefício presente menor no presente em detrimento de algo maior no futuro. Que isso é o protocolo padrão quando a gente vai discutir viés da intertemporalidade ou desconto temporal, né? Que é essa questão de sermos mais imediatistas, tendermos a ser mais imediatistas. Então a gente vai tender a priorizar os prazeres imediatos em detrimento de aguardar para receber algo melhor lá na frente. Isso é uma tendência comum de todos nós, uns mais, uns menos, mas é uma tendência comum, né? E aí eles fizeram esse protocolo depois da indução da tristeza, do nojo e do neutro. E olha que interessante o resultado. As pessoas que estavam tristes, elas realmente se mostraram mais imediatistas.
Elas aceitavam hoje $37. Eu quero hoje $37 a 85 em 3 meses. Então, imagina, eu aceito menos da metade do dinheiro hoje, porque eu não quero esperar 3 meses. Qual é o investimento que dá mais da metade em 3 meses? De 37 para 85. É um nível de imediatismo muito grande, né? Porque é óbvio que vale a pena esperar 3 meses para receber os 85. É mais do que o dobro do que os 37. E as pessoas que estavam tristes, elas eram mais imediatistas a este ponto. As pessoas com nojo não mostraram nada. Então, as pessoas com nojo não gastam mais. Só ficam nojentas mesmo. Eu sou meio nojentinha. Tipo assim, um vídeo de banheiro sujo ia me deixar bem nojenta. E aí, eles fizeram um segundo experimento dentro desse mesmo estudo, tentando perceber se existia uma alteração no pensamento dessas pessoas que estavam tristes. E aí, o que eles perceberam é que, na realidade, existe uma mediação muito forte do tipo de pensamento. Quando eu consigo induzir tristeza e existe o pensamento imediatista, eu tendo a não conseguir adiar as recompensas. Então, eles mostraram que existe uma mediação muito forte entre o tipo de pensamento, porque o pensamento ele poderia ser um pensamento que favorecesse as recompensas atrasadas. Eu não tenho problema em adiar a recompensa. Se aquela pessoa tivesse um pensamento de que, não tem problema adiar a recompensa, mesmo quando ela estava triste, ela não tinha tanta probabilidade assim de ser imediatista. Agora, aquelas pessoas que, quando tristes, apresentavam um pensamento muito imediatistas, estas sim eram ainda mais imediatistas. E isso é óbvio. Para quem? Para quem entende que conhecimento não é o suficiente para ter uma boa relação com o dinheiro. Que o que manda na tua relação com o dinheiro não é o que tu sabe, mas é a atitude que tu tem. Quando a gente pensa em tipo de pensamento imediatista ou pensamento de longo prazo, isso é uma atitude. Quando eu te digo assim, o que é mais importante para ti? Viver 100% presente e ter uma incerteza absurda no teu futuro. Ou viver o teu presente de forma equilibrada, mas ter a certeza de que tu vai ter uma vida no longo prazo, né, daqui para frente, sempre com segurança e liberdade. Óbvio que do ponto de vista racional, tu vai dizer assim, não, prefiro viver equilibrado e garantir o meu futuro. Só que na prática não é isso que acontece. E se nós formos ser sinceros, e eu espero que tu seja sincero contigo mesma, contigo mesmo também, tu para e pensa assim, será que eu tô tendo um pensamento muito imediatista? Será que eu tô sempre querendo priorizar o presente, priorizar o presente, priorizar o presente? Será que eu tô sempre com essa ideia de que eu preciso viver 100% o presente? Tem várias pessoas que colocam aqui nos comentários, né? Mas nós temos que viver o presente. É óbvio, mas o teu presente não pode sacrificar o teu futuro. Quando o teu presente sacrifica o teu futuro, tu tá te dando, né, o carimbo de quem vai passar a vida inteira no perrengue. E aí o que esse estudo mostra é que esse tipo de pensamento imediatista também induz a um maior gasto, a um maior imediatismo, a uma maior priorização dos prazeres imediatos em detrimento de ganhos maiores no futuro. E aí a pessoa que está triste, que tem um pensamento imediatista, vai ser mais imediatista. Aquela pessoa que está triste, mas não é tão com um pensamento focado no presente, vai ser menos imediatista. Então percebe que com esses 2 estudos que eu trouxe, né, o estudo que fala sobre o egocentrismo e esse estudo que fala sobre o imediatismo,
Os dois estudos, eles nos trazem um indício muito interessante de fatores para além da regulação emocional que influenciam as pessoas que estão tristes gastar mais. Só que tu pode te proteger desta construção de quando eu tô triste eu gasto mais, se você não for tão egocêntrico e se você tiver um pensamento mais focado no longo prazo. Se você conseguir trabalhar essas duas coisas, mesmo que você, por vezes, esteja triste, porque todos nós em algum momento vamos ficar tristes, mesmo assim tu te protege o teu comportamento e pode ser que tu não gaste tão de forma inconsequente. Interessante, né? Eu achei. São dois estudos que eu ainda não tinha lido e que quando eu li eu achei que era muito pertinente trazer aqui para discussão, porque eu sempre falo de regulação emocional e consumo e falar de essa questão centrada no eu, o eu material, essa outra construção da tristeza e imediatismo, eu acho que nos traz uma visão bem interessante do nosso comportamento e também de variáveis protetoras, né? Então, reduzir o egocentrismo e trabalhar o foco no longo prazo também faz com que tu, mesmo triste, te torne menos suscetível a te comportar de uma forma inconsequente com teu dinheiro. Ou seja, é protetivo. E sendo protetivo, tu vai viver melhor, porque tu vai cuidar melhor do teu dinheiro, tu não vai tomar decisões tão impulsivas, comprando coisa que tu nem precisa, e isso vai garantindo a tua segurança e a tua liberdade. Então, que nós possamos nutrir um menor nível de egocentrismo e uma maior visão de futuro. E esta fica a lição do nosso episódio de hoje. Por isso que eu disse que mesmo que pessoas que não têm uma tendência muito grande a comprar, iriam se beneficiar. Espero que tu tenha te beneficiado, tá certo? Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Convido, né, você, se esse tipo de conteúdo tem te ajudado, compartilha com outras pessoas. Vamos fazer com que esse movimento, né, de finanças comportamentais possa atingir cada dia mais pessoas. E isso, sem dúvida nenhuma, com a tua ajuda vai ser mais fácil. Porque, por vezes, o YouTube e as redes sociais, elas não dissipam tanto, né, esse conhecimento. E se nós formos dissipando, isso potencializa que cheguem mais pessoas. Então, te convido a compartilhar, te convido a curtir, deixar um comentário. Eu leio todos os comentários, não consigo responder de todo mundo, mas sempre que eu coloco um coraçãozinho, significa que eu li. Então, deixa teu comentário aí que vai ser um prazer enorme ler o que você tem a escrever, tá certo? Muito obrigada e até sexta-feira.